pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta, eu sou a professora Simone Maiolino. Nós estamos aqui estudando a atividade de avaliações mercadológicas e estamos aqui nessa sequência de aulas vendo os artigos pertinentes para nós do Código de Processo Civil. Então, até a aula passada, nós vimos até o artigo 477, a partir de agora a gente estuda o artigo 479. Esse artigo diz o seguinte: o juiz apreciará a prova pericial, de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Então, isso daqui é só um artigo falando que o juiz vai analisar a prova pericial. De acordo com esse artigo 371 é aquele que fala que o juiz vai apreciar as provas que estão dentro do processo, independente de quem que apresentou aquela prova, e sempre fundamentando as decisões e as conclusões dele. Então, esse artigo é só isso mesmo. O artigo 480 já diz que o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Esse artigo 480, ele fala sobre uma segunda perícia. Isso daqui é diferente daqueles casos que a gente já viu anteriormente, de quando a perícia é inconclusiva, ou de quando o perito não entrega a perícia no prazo estipulado pelo juiz, e aí esse perito ele é substituído e um novo perito faz novamente uma avaliação e apresenta uma nova perícia. Porque nesses casos de substituição, o perito nomeado ele sequer chegou a apresentar a perícia, ou então a perícia que ele entregou não foi suficiente para esclarecer os fatos. Então, nesse caso aqui, o perito ele foi nomeado, ele entregou a perícia dentro do prazo estipulado pelo juiz, porém, o juiz ainda tem algumas dúvidas. Ele percebeu que a matéria ela ainda não está suficientemente esclarecida. Então, se restam dúvidas, o juiz ele nomeia um novo perito para realizar essa segunda perícia. Essa segunda perícia ele pode determinar também, como a primeira perícia, ele pode determinar de ofício, ou seja, sem ser provocado pelas partes, ou ele pode determinar a requerimento de uma ou de ambas as partes. Então, a segunda perícia, ela tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. Então, existe no processo uma primeira perícia, a segunda perícia ela vai tratar do mesmo objeto que a primeira perícia tratou. E aí ela tem como objetivo esclarecer aquilo que não ficou muito bem claro, corrigir alguma omissão que tenha tido no laudo ou alguma inexatidão. Essa segunda perícia, ela rege-se pelas disposições estabelecidas pela primeira, ou seja, o mesmo prazo, né? Então, é como se fosse, na verdade, novamente uma outra perícia, né? Dentro do processo, ela segue o mesmo rito. Então, o juiz ele vai escolher um perito, ele vai nomear o perito vai apresentar os honorários, tudo do mesmo jeito. E a segunda perícia, ela não substitui a primeira, cabendo ao juiz apresentar o valor de uma e de outra. Ou seja, aquele processo, ele vai ter duas perícias. A primeira perícia, ela vai continuar constando nos autos como uma prova pericial. E a segunda perícia também. Então, vai caber ao juiz determinar o que ele vai aproveitar de uma e de outra. As duas vão ser provas dentro do processo. Existem até casos que é necessário uma terceira perícia. Então, quando os casos são muito complexos ou quando houve uma discrepância muito grande entre a primeira e a segunda perícia, pode ser que seja um terceiro perito seja nomeado para fazer uma perícia de desempate. Então, todas as perícias elas vão constar nos autos e todas elas vão valer como prova pericial. Então, é disso que trata esse artigo que a gente viu agora nessa aula. A nossa próxima aula, a gente entra no artigo 481 também do CPC, tá bom? Então, espero ver vocês lá. Um abraço para todos e até a próxima aula.